E o Tribunal Regional Eleitoral vai oferecer várias novidades nas eleições municipais deste ano. Sobre este assunto, eu converso agora com o diretor-geral do TRE, Wilson Camboge. Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Obrigada pela presença. Vamos começar esclarecendo para o pessoal quando serão as eleições deste ano. Essa é a primeira novidade. As eleições vão acontecer no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e onde houver segundo turno, caso haja. Em Goiás são 3 os municípios com potencial possibilidade de segundo turno, será no dia 29 de novembro, um domingo. Quais seriam os municípios? Anápolis, Aparecida de Goiânia e a capital, Goiânia. Ok. E o que o TRE já está preparando? Como é que já estão aí as correrias, né, para preparar essas eleições? É uma verdadeira correria, a logística de eleições é muito grande. Em Goiás nós temos 13.900 sessões eleitorais. Cada sessão dessa é assistida por 4 mesários, então só nessa conta nós mobilizamos mais de 50 mil pessoas para fazer as eleições. De novidade, nós temos que fazer as eleições em meio a um ambiente de pandemia. A Justiça Eleitoral se cercou de todos os cuidados sanitários para que houvesse segurança, tanto dos mesários, que são os nossos principais colaboradores, quanto da população de um modo geral. E o que são, em que consistem essas medidas sanitárias de segurança? Todos os nossos mesários estarão paramentados com máscaras cirúrgicas, também uma máscara de acrílico que se chama Face Shield. Ela cobre todo o rosto do mesário. Nós disponibilizaremos para esses mesários álcool gel em quantidade suficiente para todo o período em que ele vai estar à disposição da Justiça Eleitoral. As sessões serão redesenhadas com fitas para que haja um distanciamento de eleitor para eleitor, evitando assim que a proximidade possa gerar um risco maior de contágio. E também teremos dispensers de álcool gel nas sessões eleitorais e também álcool em spray para desinfectar qualquer tipo de instrumento que seja utilizado no momento da votação. Uma coisa que é interessante a gente dizer é que a leitura biométrica para essa eleição, excepcionalmente, vai ser dispensada, também com vistas a reduzir o tempo de votação, que para essa eleição é menor, e isso é uma boa notícia, porque em eleições maiores, com mais candidatos, o tempo costuma ser maior. Essa eleição são apenas 2, então nós acreditamos que não haverá filas. Essas são as principais. Perguntar como é que está a preocupação em relação às filas. Parece que o pessoal gosta de ir tudo de manhã e fica aquelas filas longas, né? É verdade. A gente vai trabalhar com uma novidade nesse contexto também. Nós estenderemos o horário de votação em 1 hora. Esse horário ainda está a ser definido, se seria das 7 da manhã às 17 ou das 7h30 às 17h30. Essa definição está em vias de sair, o TSE é quem faz essa definição para nós. E a gente espera que essa extensão em 1 hora reduza as filas. Nós também divulgaremos de forma ostensiva, e contamos com a imprensa para nos ajudar quanto a isso, um horário especial para o eleitor idoso e também para os eleitores que se fixam no tal grupo de risco. Então, um eleitor que seja cardíaco, que seja diabético, que tenha comorbidades, ele vai ter um horário específico que nós vamos divulgar amplamente, na expectativa de que esses horários reduzam o movimento naquela sessão eleitoral, evitando, assim, um contágio, ou a possibilidade do contágio. Essa é a ideia. Esse pessoal, então, não precisa ter medo de ir até a sessão e fazer a sua decisão eleitoral. Ou o TRE já está contando com uma grande abstenção por causa desse pessoal? Nós sabemos, baseado nas estatísticas de países que fizeram as suas eleições em meio a uma pandemia, que a abstenção foi maior do que a normal. A gente acredita numa abstenção maior, mas não tão grande assim, não tão superior, porque as eleições municipais, elas são eleições que a gente costuma dizer mais quentes. Há uma disposição maior do eleitor. Ninguém quer deixar de votar, né? Ninguém quer deixar de votar. O candidato é o seu vizinho. E isso é muito importante. O voto é muito importante. Esse exercício da soberania popular através do voto é muito importante. Então, nós acreditamos e incentivamos a busca das sessões eleitorais a partir do fato de que nós vamos garantir
tanto que esse ambiente esteja adequado para receber o eleitor e também para que não haja as chamadas filas com essas distribuições de horário e a extensão no período de votação. E o TRE está contando também com a falta de gente para trabalhar, porque muita gente que trabalharia como mesário, né, estaria nesse grupo de risco. Inclusive, a gente tem visto na TV, a gente tem veiculado a chamada do mesário voluntário, né? Como é que funciona esse programa? Exatamente. Nós temos um banco de dados com muitos mesários que se habilitam para ser voluntários, né? E nós convocamos a partir desse banco de dados de mesários voluntários. Para essa eleição, no entanto, nós de fato temos uma certa preocupação, porque o mesário que é idoso, a gente não quer correr esse risco. Ele já vai ser dispensado. A gente deve dispensar todos os mesários que tenham a característica. E a gente vê no sistema, se ele tem idade de risco, a gente não deve convocar. Então já existe esse banco de reserva para Existe. Nós temos um banco de aproximadamente 90 mil mesários que se voluntariaram. Nós precisamos de pouco mais de 50 mil para esse momento. Então, vamos convocar em cima desse banco e a gente acredita que não vai faltar mesário, mas a gente tem que chamar o eleitor. Se ele quer ser mesário, se ele quer receber esses benefícios de ser mesário, que ele possa nos procurar. Nós temos um número de cada cartório eleitoral disponível na página de internet do tribunal, nosso sítio tem isso lá divulgado ostensivamente e a gente continua recebendo esse cadastro. É nessa página que aparece aí na tela, né? Isso. Esse é o nosso TRE-go.jus.br. sítio de internet, exatamente. Inclusive, pelo site também é possível o eleitor que tem deficiência poder mudar o seu lugar de votação? Sim, é possível que eleitores que têm dificuldade de locomoção, a partir dessa semana, apresentem esse pedido para nós e, a partir daí, nós vamos transferir temporariamente esse eleitor para uma sessão acessível. Que valeria só para essa eleição? Vale só, é uma transferência temporária em função da dificuldade de locomoção desse eleitor. Tá. E a questão da justificativa do voto em casa? Ah, sim. É também uma novidade. Na verdade, não é em casa, mas o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, está viajando, ele vai poder fazer a justificativa dele por um aplicativo de celular, o e-título. Né, ele não precisa ir até um local de votação, até porque não teremos mais disponível as mesas receptoras de justificativa. E por quê? Evitar a aglomeração, evitar que o eleitor seja mais exposto. Por isso, a gente desenvolveu o aplicativo e, por medida de georreferenciamento, o eleitor fora do seu domicílio vai acessar o aplicativo, nós leremos automaticamente que ele está fora do domicílio eleitoral e ele vai poder justificar o seu voto. Basta que ele baixe o aplicativo no seu celular. Wilson, e a gente pede para a população que tomem os cuidados necessários para evitar maiores problemas de saúde nesse período. Né? Exatamente. O que a gente vai orientar, e a imprensa tem sido profícua em nos ajudar nisso, é que o eleitor possa ir votar de máscara, que o eleitor tome cuidado. Se ele quiser usar luvas, que ele use as luvas. Nós não vamos exigir a biometria esse ano. E que ele compareça ao local de votação protegido. Todos os municípios têm legislação que obriga o uso da máscara. Então, que ele vá votar de máscara. Tá, por exemplo, a biometria para o pessoal de casa é pôr o dedinho lá e ler a digital. Exatamente. Mas a gente tem que apertar os botõezinhos ali na hora de votação. De repente, a pessoa pode levar um pedaço de guardanapo e ali enrola seu dedinho, aperta. Sim. Acho que não é difícil que cada um tome cuidado, né? Se o eleitor estiver mais à vontade, que ele use luvas. Né? A urna não é um ambiente contaminante e nós vamos higienizar periodicamente essa urna. E higienizaremos as mãos dos eleitores ao entrar e ao sair da sessão de votação. Já vai estar com a mão Então, limpinha, a mão do eleitor não vai ser agente de propagação viral e a urna eletrônica também estará devidamente higienizada. Quanto a isso, o eleitor pode ficar descansado. Wilson, agradeço a sua participação, obrigada pelos esclarecimentos aqui. Estamos à disposição lá do TRE. Sabemos disso, a Justiça Eleitoral agradece a oportunidade de esclarecer sobre esse momento tão ímpar para a sociedade e tão importante também, que é o momento de exercermos a nossa soberania popular ao votar. Obrigado. Okay, obrigada.